Boa noite, amigos. É sempre com muita alegria, com muita satisfação e com muita gratidão quando eu venho a essa casa, quando eu recebo o convite para aqui estar, para trazer a mensagem, os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade, tudo aquilo que o nosso irmão, o nosso repórter espiritual André Luiz, que é a nossa irmã Leu Sinal Verde, nos traz, nos dá, mostra para nós, aqui em cima está assim, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, e é desse jeito que a gente vai seguindo a nossa jornada. Para mim estar aqui hoje, eu tive que me preparar, fazer uma preparação, buscar, pesquisar, o que falar, o que dizer, o que colher, o que é de melhor para a gente poder passar. E não só para fazer esse trabalho desta noite eu me preparei. A gente se prepara a vida inteira quando estamos encarnados. Se prepara para tudo. Se prepara para dormir, se prepara para levantar, se prepara para um almoço, para uma janta, para um passeio, para uma viagem. A gente se prepara quando a gente se programa para comprar um determinado bem material. Mesmo quando a gente vai escolher o nosso cônjuge, a gente também se prepara, a gente busca escolher aquilo que é o melhor para nós, aquilo que foi preparado lá em cima para nós. E o tema de hoje, como o nosso irmão pediu e eu já adiantei, é a preparação, é um processo de escolha da preparação para reencarnar. Gente, se prepara? Se prepara. Então esse é um tema, esse é um trabalho que pouco a gente tem a acrescentar. A gente tem mais o que ouvir, o que está no contexto, do que a gente ficar tentando comentar em cima alguma coisa que a gente pode até estar pecando em tentar reparar alguma coisa. Então é um trabalho mais lido, tem alguns comentários, mas é um trabalho mais lindo, mas como ele disse, procurar mentalizar, lembrar, porque aqui nós passamos por esse processo de escolha. E será que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós realmente escolhemos? Então vamos ver o que acontece. Qual o processo pelo qual uma alma ou espírito escolhe a sua próxima reencarnação? Devemos sempre lembrar, e longe de ser motivo de medo, a reencarnação deve ser abordada como um gesto de confiança divina e uma lição de esperança. Recordando que o planeta Terra é, acima de tudo, uma grande escola para o espírito. Até aqui nenhuma novidade. A reencarnação é um gesto de confiança divina, onde o Pai nos concede uma nova reencarnação, uma nova oportunidade neste planetinha de provas e expiações, que é uma escola para a nossa evolução espiritual. Estamos aqui para crescer e evoluir espiritualmente. São 3 tipos de reencarnação. O primeiro deles é a reencarnação compulsória, quando ocorre de forma obrigatória. Para espíritos que cometeram erros graves, a espiritualidade pode impor uma reencarnação para expiação e purificação. É como eu disse, nós estamos num planetinha de provas e expiações. Quando a gente consegue as provas, que a gente pede, as provas nos é concedida. Então a gente pede de acordo com o nosso entendimento, de acordo com aquilo que a gente acha que vai conseguir realizar. Agora, quando é essa reencarnação compulsória, é imposto a nós as provas que nós determinamos passar. Aí é uma imposição, não é uma escolha. Reencarnação para expiação e purificação, visando a evolução. Imaginem 2 espíritos. É difícil, hein? Um que precisa aprender a perdoar e o outro que precisa aprender a pedir perdão.
Vamos nos colocar no lugar desses dois irmãos espirituais. Um precisa aprender a pedir perdão, mas e o orgulho? Aonde vai? E aquele que tem que aprender a perdoar? E a vaidade? Onde fica? Nesse caso, dessa reencarnação compulsória, o nosso livre-arbítrio, ele é bloqueado temporariamente. Nós não temos o direito de escolha, ele é bloqueado. O espírito reencarna sem concordância. É aquilo que eu disse. Tem que ir. Não tem como. É agora. Sem concordância prévia, ou até mesmo contra a sua vontade, devido ao elevado grau de débitos kármicos que ele trouxe de outras reencarnações. São erros do passado, por uma imaturidade espiritual, necessitando de experiências material para evoluir e resgatar as suas faltas. Então é necessário que ele venha forçosamente. A segunda reencarnação é a reencarnação semi-voluntária. Essa, ao contrário, ela já é baseada no seu livre-arbítrio. Os mentores espirituais analisam o histórico do espírito e propõem um planejamento reencarnatório com provas e expiações específicas, focando no resgate de dívidas e no processo moral, havendo um acordo mútuo antes do nascimento. Resgate de dívidas. É o que nós estamos fazendo aqui. Resgatar dívidas do passado. Com consciência, para não criar mais dívidas para o futuro. Então a gente vem para resgatar e não para criar mais dívidas. A terceira reencarnação é a voluntária. É o renascimento assumido por espíritos altamente evoluídos. Nessas situações não há mais necessidade kármica de aprendizado ou resgate. O espírito reencarna por missão ou amor. Nesta passagem aqui, me faz lembrar do nosso irmão, o André Luiz. Certa vez ele estava lá no plano espiritual, caminhando entre as flores, no Jardim das Flores, e de repente ele se depara com a mãe dele. A mãe dele apareceu para ele assim como que do nada. E chegou para ele e falou: meu filho, eu vou reencarnar. Ele: mas como vós vai reencarnar? Não tem mais necessidade, vós já é um espírito evoluído, um espírito puro. Por que vós vai reencarnar? Mais para frente a gente vai entender um pouquinho. E ela diz para ele: é que seu pai vai reencarnar. E a tarefa dele na Terra, ele não vai suportar sozinho. Então eu estarei lá ao lado dele para ajudá-lo. Aprendizado ou resgate. Então tudo que ele vai para resgatar, ele precisa de um apoio. E eu vou ser esse apoio para ele. E eu vou estar lá com ele. O espírito, o ambiente, o espírito reencarna por missão o amor, escolhendo o ambiente, a família, para auxiliar no desenvolvimento. A preparação para a reencarnação é entendida na doutrina espírita como um planejamento cuidadoso no plano espiritual, que envolve o estudo da situação kármica e escolha das provas para o aprendizado e evolução do espírito. Não é apenas uma punição, mas um mecanismo de aprendizado e de equilíbrio espiritual, indicando situações que resultam causas passadas que influenciam o futuro. Quando uma alma deixa o corpo físico e se encontra no plano espiritual, ela não está sozinha. Que bom, né, a gente saber disso, né? A pessoa, a gente chega do lado de lá e
Não encontra ninguém, não vê ninguém, não acha ninguém. Vai ver um monte de irmãozinhos, mas ninguém está dando atenção para você. Só que a gente sabe que no momento que a gente reencarna, todos aqueles nossos, todos aqueles nossos familiares espirituais vão ali estar nos dando boa viagem. Porque nós estamos vindo para cá em uma viagem. Não uma viagem de passeio, mas uma viagem de tarefa. E quando a gente retorna, muitos que lá estão, vai estar nos esperando. Então, quando a gente chega, a gente não vai estar sozinho. Eles vão estar lá para nos receber, para nos dar os parabéns, ou por nos consolar por mais uma reencarnação, talvez nem tanto evolutiva. Existe toda uma organização celestial dedicada a orientar para cada espírito em sua jornada evolutiva. São os que chamamos de mentores ou guias espirituais, que já percorreram caminhos semelhantes e agora se dedicam a ajudar os outros. Me perdoem, estou saindo de uma gripe essa semana aqui, só por Deus para mim. Emmanuel, ele diz assim, ele quer que as pessoas compreendam que a reencarnação não é um processo aleatório ou punitivo, e sim um processo intencional de aprendizado, natural e necessário para a evolução do espírito, permitindo a aproximação moral e intelectual, uma oportunidade de crescimento cuidadosamente planejado para alcançar o aperfeiçoamento, sabendo que a Terra é um laboratório para essa evolução e para o retorno à vida corpórea. E diante disso que o Emmanuel disse, vamos ver as etapas da preparação para a gente reencarnar, que são algumas etapas. A primeira delas é o planejamento, que a gente vai começar a planejar. Quando um espírito está pronto para reencarnar, ele é levado diante de um conselho de mentores espirituais. Não se trata de um julgamento, mas de uma reunião de amor e de orientação. Nesse encontro, o espírito, junto com os seus guias, analisa suas experiências passadas, identifica as lições que ainda precisa aprender e as qualidades que precisa desenvolver. Isso é muito importante, né? Porque a gente, sabendo que a gente está ali orientado, hoje aqui, numa casa espírita, a gente também está pedindo sempre a orientação aos amigos espirituais. E lá em cima também nós recebemos toda essa ajuda. Nesse momento, o espírito também pede para escolher qual o sexo da matéria que irá reencarnar. Isso é importante, hein, gente? As pessoas às vezes desconhecem o conteúdo, desconhecem a essência, desconhecem a natureza e acha que porque está no espírito masculino, vai constantemente reencarnar no espírito masculino. Ou vice-versa. Mas, como a gente sabe que tudo é preparado de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade, quantos de nós que estamos encarnados hoje, numa matéria masculina, não tem a necessidade de vir numa matéria do sexo feminino? Para aprender, para compreender, para entender o que um ser encarnado num corpo feminino ele passa durante uma jornada terrena. As suas dificuldades, as suas necessidades, os seus merecimentos, porque ser mãe é um merecimento, porque nem todas conseguem ser mãe. Então a gente escolhe, nesse momento a gente escolhe o sexo que a gente quer reencarnar. O corpo físico que abrigará o espírito em uma nova reencarnação recebe a atenção especial no plano espiritual. Ele também escolhe a escolha do ambiente, é destinada a proteger e favorecer a sua missão. Ele também escolhe esse ambiente. Imagine que o espírito é como um estudante,
precisa cursar diferentes disciplinas para se formar. Se em uma vida anterior ele teve dificuldades com a paciência, talvez escolha uma existência onde enfrentará situações que ajudem a desenvolver essa virtude. Se na encarnação passada eu não tive paciência, nessa eu vou ter que desenvolver a paciência. Se lutou contra o orgulho, pode optar por uma vida mais simples, onde aprenderá a humildade. Mas como exatamente acontece essa escolha? O espírito, quando está se preparando para reencarnar, fica numa espécie de uma sala luminosa rodeada por mentores que irradiam amor e sabedoria. E diante desse espírito, como numa tela de cinema, passam diferentes possibilidades de vida. Quando eu comecei na doutrina, que eu adentrei na doutrina, foi em 1970, por coincidência foi a minha esposa que me levou. O presidente espiritual lá da casa, naquela época, né, 50 e poucos anos atrás, a linguagem era um tanto quanto diferente da de hoje, né? Então ele falava que quando o espírito desencarna, você vê que aqui, ó, numa tela de cinema, passa diferentes possibilidades de vida. Quando o espírito desencarna, que ele chega no plano espiritual, ele é levado numa sala, onde também numa tela de cinema, que ele chamava de tela do éter, também nos é mostrado toda a nossa jornada. Tudo que nós fizemos. No decorrer desses 60, 70, 80, 50, depende do ano que cada um passou. Então, esta mesma tela que nos possibilita as diferentes possibilidades de vida, também nos mostra tudo aquilo que nós fizemos ou não conseguimos fazer. Outra possibilidade, livre-arbítrio e escolha. O espírito vê uma família humilde, trabalhadora, onde poderia aprender sobre a solidariedade e simplicidade. Vê também uma família abastada, onde teria conforto material, mas enfrentaria desafios relacionados ao uso correto das riquezas. Observa famílias com diferentes composições. Ele vai escolher a família que ele mais se enquadra. Escolhe as provas, desafios e até as pessoas que farão parte da sua nova reencarnação, para ajudar no seu aprendizado e na sua preparação dos seus erros e na sua reparação dos seus erros de vidas passadas. Seja em diferentes países, diferentes épocas, histórias, é como ele escolhe. Ele vai escolher aonde ele quer reencarnar, com que família ele quer reencarnar. É por isso que a gente vê muito uma família toda direitinha, tudo bonitinha, toda centrada, tudo organizada, e tem uma ovelha negra no meio. Vocês já cansaram de ver isso, né? E por outro lado, também tem aquela família toda desorganizada, desajustada, desregrada, nada ali, ninguém consegue ter entendimento, uma conversa, um auxílio, um amparo, mas tem um ali no meio que tenta fazer o equilíbrio total da família. Então aqui, ó, é o nosso livre-arbítrio, onde a gente escolhe as famílias. É um direito nosso de escolher aonde a gente quer ir. O espírito não escolhe baseado no que seria mais fácil ou mais prazeroso. Ele escolhe baseado no que seria mais útil para o seu crescimento espiritual. Porque não adianta nada vir para cá só curtir os prazeres da vida. Tem que ser útil no seu crescimento espiritual. É igual a um atleta que escolhe o treino mais desafiador porque sabe que será isso que fará evoluir. É como uma rosa. Para florescer, ela precisa enfrentar o vento, a chuva e às vezes até o granizo. Mas é exatamente por enfrentar essas adversidades é que ela se torna forte e bela. E conosco não é diferente. Enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos,
tudo aquilo que nos impõe paciência, tolerância, para poder superar, nos faz com que a gente seja como uma rosa, enfrenta todas essas adversidades para poder evoluir, crescer e florir espiritualmente. O espírito também leva em consideração os compromissos que assumiu com outros espíritos. Muitas vezes espíritos que se amam decidem reencarnar juntos para se ajudarem mutuamente, às vezes como pais, filhos ou outros como cônjuges. Aqui eu me apego nisso aqui como se fosse uma relação, como diz aquele dito popular, né, que o padre diz muito, né, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então eu acho isso. Aquelas famílias, aquelas união, aqueles casamentos, aqueles matrimônios que perdura por uma vida, eu acho que essas são aqueles espíritos que se dedicaram a ajudarem mutuamente. Eles vêm para um ajudar o outro, um ser a muleta do outro, um carregar o outro. Não que aqueles outros matrimônios, casamentos, uniões que durem 10, 15, 20 anos só e depois se desfazem, seja diferente. Não, mas eu acho que essa, que se perdura por uma vida inteira, é aquilo que realmente vieram para se dedicar um com o outro. Outros como cônjuges, amigos ou até mesmo como adversários, quando isso é necessário para o crescimento de ambos. Ou seja, a gente vem como adversário, como diz lá no começo, um vem para perdoar e o outro vem para aprender a pedir perdão. Lembremos que a escolha das provas no planejamento reencarnatório merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores. No livro do Evangelho, lá tem uma passagem bem pequenininha que diz assim: compreendemos que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias, ou seja, nada é improviso. Tudo é determinado conforme tem que ser determinado, de acordo com as leis espirituais, de acordo com a vontade do Pai. Não pode ser um improviso. Não pode ser como aqui a gente costuma dizer. Toda a nossa reencarnação, toda a nossa vida, a gente tem como base assim um livro. Todo dia uma folha em branco que a gente abre e vai escrever. Todo dia. E não adianta chegar no final do dia e tentar amassá-la, rasgá-la ou jogá-la fora, que não, que ela já está escrita. E uma vez escrita, não se apaga. Outro processo, retorno movido pelo amor. Muitas vezes o retorno à vida física não decorre de uma necessidade pessoal, urgente de evolução, mas sim de amor e felicidade a compromissos antigos. Assim, espíritos escolhem reencarnar com o propósito de amparar afetos do passado, assumindo missões delicadas com consciência e amparo dos planos superiores. Trata-se de um gesto profundo de abnegação, solidariedade espiritual. É como eu disse, né, da mãe do André Luiz, né? Está aqui, ó. Vem como amparo nos planos superiores. Temor do esquecimento. Aqui é onde a gente agradece ao Pai pelo véu do esquecimento, né? Senão a gente saberia de tudo que nós estamos fazendo, o que vai acontecer amanhã, daqui 2 dias, daqui uma semana. Então esse véu do esquecimento, ele é fundamental. O véu do esquecimento é uma bênção divina e necessária para o reencarne, mas pode reativar fragilidades já superadas. Ainda assim, as marcas profundas da alma, cicatrizes de experiências passadas, elas permanecem como lições gravadas, mesmo quando estão momentaneamente adormecidas. Uma situação, uma imposição,
um fato, um caso, ele está momentaneamente adormecido. Mas graças ao véu do esquecimento, ele pode ser reativado sem uma lembrança mútua. Confiança e não medo, porque muitos dizem que espíritos, quando vêm para reencarnar, eles têm aquele receio de reencarnar, têm o medo de reencarnar. Mas então a gente tem confiança e não medo. A preparação para o retorno inclui um esforço consciente de cultivar pensamentos de vitória e não de fracasso. É aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos sempre ter pensamentos positivos que a gente consegue, e nunca pensar no negativo. A orientação espiritual enfatiza a importância de manter o foco nas possibilidades do êxito. A mente é um campo fértil. Ela molda a realidade vibratória do espírito. O pensamento é uma poderosa ferramenta de construção e proteção. Por quê? Porque tudo que nós agimos, tudo que nós fazemos é de acordo com os nossos pensamentos. Presença invisível e apoio constante. Que muitos esquecem do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual, do nosso guia protetor. Presença invisível e apoio constante. Quando eu estava preparando desse aqui, eu me lembrei também desse senhor, desse presidente dessa casa, lá no começo. Ele era um médium muito assim, como é que se diz? Com muita presença. Ele era um médium, para não dizer forte, porque parece que a pessoa é forte, né? Mas era um médium de muita incorporação. Mas ele não tinha evidência. E muitos se falavam do anjo de guarda, do mentor espiritual. E ele sempre questionava para a gente. Meu anjo de guarda, fala do meu anjo da guarda, o meu anjo da guarda fala, porque as entidades vêm e falam que o meu anjo da guarda fez isso, fez aquilo, mas ele nunca me apareceu. Eu não sou vidente. Mas eu queria que ele me mostrasse a sua presença. Eu queria ter a oportunidade da presença dele. Ele comentava isso com a gente. E numa segunda-feira, num trabalho à noite, ele comentou isso aí. E passou. Quando foi na outra semana, que tinha mais trabalho durante a semana, mas eu só me dedicava na segunda. Aí nós fomos lá e ele estava comentando, né? Que no trabalho de quinta ou de sexta-feira, ele estava lá e o mentor chamou a atenção dele. E ele ficou meio assim espantado. Por que chamou a atenção dele? Porque ele pediu tanto, comentou na segunda-feira. Vocês conhecem Amador Bueno da Veiga, né? Ali antes do cemitério, aquela rua de baixo, ali o centro era ali perto. Ele estava andando do lado de cá da calçada, do lado direito, do lado esquerdo, como quem vai para a Penha, e passou um ônibus. Depois que o ônibus passou, ele, por nada assim, olhou do outro lado da rua, tinha um senhorzinho baixinho assim, uma camisa toda xadrez, uma calça assim arregaçada, uma botina, um chapeuzinho de couro, fez assim para ele, fez assim. E era o anjo de guarda dele. Ele falou, eu me apareci para você. Você não queria me ver? Eu me apareci para você e você não me deu atenção. Por que você pede tanto? Então a gente tem que ter a sensibilidade de saber ouvir. Porque ele está sempre do nosso lado aqui, ó. Colocando aqui. Os amigos espirituais, eles costumam nos dizer que quando a gente vai ter um pensamento para alguma decisão, para alguma situação, para algum caso, o primeiro pensamento que nos vem à mente não é o nosso. É uma intuição do nosso amigo espiritual. Já o segundo é nosso. Mas como nós somos teimosos, cabeça dura, preferimos errar do que acertar. Não, o segundo pensamento, o primeiro pensamento. Então nós precisamos aprender a ouvir o que ele está nos dizendo. Presença invisível e apoio constante. Atenção, ninguém retorna sozinho à vida física. A gente não vem sozinho não, hein?
A gente nasce ali peladinho, simples na aparência, ignorância no saber, mas não vem sozinho. Amigos espirituais, mesmo os distantes, continuam oferecendo inspiração e amparo à reencarnação. E, portanto, uma ação coletiva de amor e de cooperação invisível, apoiadores vêm orientar em seus caminhos reencarnatórios. Vem nos orientar. E quando nós chegamos assim numa bifurcação, e agora? Vou para a direita ou para a esquerda? Não temos a sensibilidade, a confiança, a fé de pedir uma orientação espiritual e aceitar. Porque parece que nós somos predestinados a isso, né? A gente pede, mas aquilo que a gente recebe, a gente vai contra. E eu costumo dizer que quando a gente escolhe um caminho e lá na frente a gente se sente feliz, é porque era o caminho certo. Agora quando a gente fala, meu Deus, por que eu não entrei à esquerda em vez de entrar à direita? É porque você escolheu o caminho errado. A verdadeira batalha que enfrentamos é aqui, ó, a interna. A luta mais importante acontece no íntimo do ser, nas ideias e nas emoções. A gente às vezes tem ideias assim extrapoladas, emoções incontidas, e a mais importante é no íntimo do ser. Vencer na Terra é superar as limitações internas, como o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Ô chagas dura de se livrar, né? Quando que nós vamos conseguir nos livrar dessas chagas? Será que no mundo de regeneração a gente vai conseguir se livrar disso? Isto é, se nós voltar para a de regeneração, se nós não vier de provas e expiações de novo, né? Continuar aqui na terrinha. Nenhum gesto de amor verdadeiro se perde. Cada ação generosa permanece como uma luz acesa. Então, tudo aquilo que a gente faz de bem, com amor, com carinho, com dedicação, é uma luz que se acende e não se apaga. A reencarnação é um cenário para acender essas luzes eternas que resistem aos ventos das paixões humanas e no enfrentamento diário de pensamentos impulsivos que define o êxito de uma missão espiritual. Por isso, a vigilância é indispensável. É como a gente sempre diz, orai e vigiai. Aí vocês vão dar risada, mas é vigiar os seus atos, os seus pensamentos, e não a vida do vizinho, hein? É vigiar você. A gente já tem muito que se policiar e que se vigiar. E a gente às vezes esquece e vai vigiar a vida do outro. Cada ideia cultivada atua como uma força viva, moldando a trajetória espiritual. Cuidar do pensamento é cuidar da própria mente. Isso garante a proteção vibratória. Aqui, amigos, a gente depende de cada um. Não depende de mim dar a mão para ele, não depende dele dar a mão para a Ângela ou vice-versa. Porque aqui, se a gente abaixar o nosso nível vibratório, nós estamos sempre rodeados de amigos espirituais, de todas as classes elevatórias. Só que um não atinge a classe do outro. Se nós rebaixarmos muito, nós vamos ter contato com amigos espirituais de vibração baixa. E o que a gente pode esperar? Sem crítica a eles. O que a gente pode esperar? Então, se a gente elevar o nosso nível vibratório, quanto mais a gente elevar, mais nível espiritual elevatório a gente vai ter afinidade. Então, muito mais facilidade de a gente crescer e evoluir. Perigos disfarçados. Lá também mostra para nós, na hora de reencarnar, tem uns perigos disfarçados, escondido atrás da moita.
A maior ameaça à missão reencarnatória não são os sofrimentos externos, e sim as armadilhas do egoísmo. Que nem diz o outro, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não é isso? Aí depois a gente vai ver o que vai fazer pela frente. Cuidado com essa armadilha. É como eu disse, nascemos ali simples e ignorantes, peladinho, passamos por uma jornada terrena, vamos desencarnar e tudo aquilo que a gente conseguir nessa jornada de bens materiais nos foram concedidos por empréstimo para a gente poder trilhar essa jornada, usar durante a nossa trajetória, e lá na frente vai ficar tudo. Agora tem pessoas que o egoísmo é tanto, que aqui me fez lembrar de um senhor que estava à beira do desencarne, para ele à beira da morte, que ele não acreditava no espiritismo. E a família dele não era espírita, mas tinha uma filha que era. E a filha começou a sentar do lado dele e começou a conversar com ele, mostrar para ele, explicar para ele o que a gente estava aqui passando, o que era a nossa vida, isso começou a moldar e fazer com que ele acreditasse que realmente tem a reencarnação. Ele aceitou. Principalmente quando ela falou para ele, a gente vai desencarnar, a gente vai voltar, vai nascer na mesma família para dar continuidade à nossa jornada. Aquilo entrou na cabeça dele com todo o seu egoísmo e falou, que legal. Aí ele deixou toda a fortuna que ele tinha para o último bisneto que nasceu, que era uma criança de 1 ano. Porque ele falou, poxa vida, se eu voltar daqui 60, 70 anos, na mesma família eu vou usufruir tudo de novo. É caso para se pensar, né, gente? O apego exagerado ao conforto, o orgulho disfarçado de virtude, que retardam o progresso da alma. Só nos atrapalha, hein? Não ajuda em nada, só vai nos atrapalhar. Superar essas tentações exige renúncia, vigilância constante. Orai e vigiai. Aquilo que poucos têm, ou todos têm, mas não têm muita. A fé, como força e sustentação. A confiança na providência divina, nos amigos espirituais e em si mesmo são pilares essenciais. A verdadeira segurança nasce de dentro e precisa ser cultivada, ou seja, por fora. A esperança consiste e a fé ativa funcionam como âncoras diante dos desafios materiais. Desafios materiais. Eu preciso de um determinado bem material. Preciso por necessidade. Se tiver a fé, vai conseguir. Se não tiver a fé como âncora, pode esquecer. Lei de progresso e de causa e efeito. Isso é preocupante, hein? Sabemos que a evolução é contínua e a reencarnação é necessária e serve para reparar erros do passado e aprender com eles. Por que isso aqui é preocupante? Porque ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá. A verdadeira vida é lá. A gente vem para cá com determinado tipo de anos a ficar e depois voltamos. E precisamos aprender a reparar erros do passado. Se nós programarmos a nossa reencarnação, como tem aqui mais embaixo, aqui, ó, a gente vai chegar lá, que é importante. A gente não vai levar débitos. O muito que a gente pode fazer é ir estacionado. Na hora que chegar lá e colocar na balança, tomara que a balança fique assim, ó, não penda para o lado negativo. Se não puder pender para o positivo, então que fique ali no meio termo. Perdemos uma reencarnação, depende de cada um de nós. A família como escola.
A família é vista como um ambiente propício para reunir espíritos com desafios e omissões em comum, facilitando a prática do amor e do perdão. É dentro da família que a gente aprende a amar e a perdoar. E é dentro da família que estão os nossos desafetos, os nossos obstáculos e talvez até os nossos inimigos de outras reencarnações. Conexão com o novo corpo. Legal, né? A gente vai escolher o nosso corpinho ali, hein? A escolha deve... Tem mais um tempinho? A escolha deve sempre encontrar um corpo que está em formação, através da concepção, em que esteja em sintonia energética com o espírito. Ou seja, no momento da concepção, o espírito já sabe que aquele espírito que está ali em evolução é o dele. Então ali ele já se liga momentaneamente através do cordão fluídico. E ali ele vai esperar o crescimento do espírito, da matéria. Durante esse processo, o espírito que está pronto para reencarnar conecta ao óvulo fecundado por meio de um filamento fluídico energético. Essa ligação assegura que nenhum outro espírito possa ocupar o seu lugar. Opa, esse corpinho é meu, hein? Não vem não, não vem que não tem. Esse corpinho já tem dono. Então a gente fica ali esperando a evolução da matéria. Mas ainda não é suficientemente forte para impedir uma possível desistência. E o que seria essa desistência? O aborto espontâneo. Ele está ali. É uma reencarnação compulsória. 1 mês, 2 meses. Quando chega no 6º, 7º mês, ele fala, tchau, ó, vou embora. Aí é onde vem o aborto. Isso é um processo que pode ter bloqueios kármicos ou até de sintonia. E isso a gente não quer para nenhum de nós. Agora tem uma coisa aqui que nos agrada. Diante de tantas coisas que nos deixou preocupados, será que eu preparei tudo isso para vir? Será que eu vou conseguir lembrar de tudo isso na próxima? Que a gente vai desencarnar, não sabe se vai demorar 1 ano, 10 anos, 50, 100, 200, 300. A filha é grande, hein? Para reencarnar. Não é que nem os animais, não, hein? Que os animais levam em média 30, 40 dias, desencarna, já reencarna de novo. Nós não, hein? A filha é grande. Será que nós não vamos esquecer? A escolha da nossa preparação, da nossa próxima reencarnação, pode ser feita ainda nesta vida, enquanto aqui estamos. Você pode planejar a sua próxima reencarnação enquanto ainda está vivo, ou seja, ainda encarnado, focando sempre no amor, na caridade e no cumprimento das leis divinas para atrair um futuro melhor. Aqui, volta naquilo que eu falei. Tempo para reencarnar. Varia muito, de alguns anos até alguns séculos, dependendo da evolução espiritual, das lições que precisa aprender e das circunstâncias necessárias para a nova vida, não existindo um prazo fixo, pois cada caso é único e decidido em conjunto com os espíritos superiores. Ó, meu amigo, a tua vida está aqui, ó, passou na tela do éter. Tudo que você fez, para você voltar mais ou menos equilibrado, vai levar uns 3, 4 séculos. Porque não adianta eu querer mandar você logo em seguida, que você não vai conseguir nada. Espíritos sem a devida evolução espiritual podem reencarnar quase que imediatamente, enquanto os espíritos mais evoluídos têm intervalos maiores. Pode, não é uma certeza. Qual o objetivo da reencarnação? São 4. Primeiro, dar continuidade natural ao progresso do espírito, cujo objetivo é a educação do espírito, fazendo-o vivenciar as experiências de que necessita
para conscientizar-se de sua missão divina e tornar-se realmente livre em pensamento. Ou, de outra forma, conforme a vontade do Pai. Segunda, a experiência da carne é necessária para permitir que o espírito mergulhe profundamente na sua mente. O esquecimento do passado, a grosseria da matéria permitem provar determinadas reações profundas do espírito, em que o estado da erraticidade não permite, de uma maneira simples, de ser entendida. Terceiro, só há aprendizado real quando teu coração e a tua lógica agirem na direção por impulso real de bondade, isto é, com o esquecimento de detalhes exteriores e com pessoas ou situações que provoquem a dúvida, para que possa resolver as dívidas consigo mesmo que os tem. E por último, a quarta. O espírito precisa progredir para chegar a Deus. Esse progresso precisa passar por profundas modificações em seu modo de enxergar a vida pela reencarnação. O processo natural é, portanto, a pluralidade das existências, ou seja, as diversas reencarnações. E o Chico nos fala aqui no finalzinho. Essa fala da nossa vida, ele fala da nossa vida de reencarnação. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, tudo isso de acordo com o seu adiantamento. Então, cabe a cada um de nós refletir, procurar lembrar, o que nós já fizemos, porque o que nós vamos fazer ainda só cabe a nós. Mas o que nós fizemos? Será que tudo que nós fizemos, nós planejamos? Tudo que nós passamos está planejado? Tudo que aconteceu conosco é prova, é expiações, é necessário que por isso passamos? Então vamos mentalizar, vamos ter fé, vamos ter consciência, vamos nos apegar ao nosso anjo de guarda e procurar ouvir um pouquinho mais os seus ensinamentos para que a gente possa ter um final de jornada concluindo a nossa tarefa. Espero ter trazido um pouquinho de alento, de alerta, de orientação e de esclarecimento para todos nós. Obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.